Olá, Deus abençoe. Continuamos a nossa formação para os membros da Pastoral Vocacional e nesse segundo vídeo vamos falar sobre a identidade da Pastoral Vocacional. Qual é a essência da Pastoral Vocacional? Quando falamos em pastoral, estamos falando do cuidado do bom pastor, do pastoreio. Pastoral é derivado de pastor, é o Cristo bom pastor. Nós temos a consciência de que nós somos amados e cuidados por Cristo e agora com Ele, nele, queremos cuidar e amar os nossos irmãos. Pastoral faz parte desse processo de cuidado. Nós somos chamados a cuidar das ovelhas que o Senhor nos confia. E a nossa pastoral, ela é vocacional, ou seja, ela parte desse mistério de amor em que nosso Deus nos chama continuamente. Deus tem um plano de amor para cada um de nós e nós somos convidados a anunciar Jesus Cristo e anunciar o evangelho da vocação, ou seja, anunciar o querigma vocacional. Um Deus rico em amor nos chamou livremente e nos chama com liberdade a darmos uma resposta a Ele. Toda vocação é um dom da misericórdia de Deus. Nós não somos dignos, não merecemos, mas o Senhor que nos amou por primeiro, o Senhor nos chama, Ele tem a iniciativa. Por isso, o amor e o chamado de Deus estão na base de toda a dinâmica vocacional. Sem a consciência de que somos amados, não percebemos que somos chamados. E à medida que vamos mergulhando nesse amor, vamos percebendo que Deus sempre nos chama. A teologia da vocação é sempre trinitária, é baseada na relação de amor da Santíssima Trindade. O Pai nos ama, o Filho nos chama, o Espírito Santo nos capacita, nos forma e nos envia. Nos envia a sermos instrumentos de salvação, nos envia a anunciar a palavra do Senhor. E assim nós vamos percebendo que a essência da nossa pastoral vocacional é querigmática. Parte-se sempre do anúncio de que Deus me ama e por isso me chama e me envia. Ele estabelece uma relação pessoal comigo e a vocação se dá como a resposta a esse chamado, a esse diálogo de amor. Por isso, a nossa primeira identidade é a identidade querigmática. Nós somos convidados a fazer com que os jovens percebam e tenham consciência da necessidade desse encontro pessoal com Jesus Cristo. A partir desse encontro se dá a realização da nossa vocação. Toda a vida cristã se baseia no chamado a sermos semelhantes, a termos os mesmos sentimentos que Jesus Cristo. E assim, na humanidade de Jesus Cristo, vai sendo operada a construção do reino de Deus e vai sendo transformados os nossos corações para que tenhamos um coração como o dele. E a vocação se dá nesse projeto pessoal, íntimo, da nossa relação com Jesus Cristo. Por isso, a vocação é sempre um diálogo entre duas liberdades. A liberdade de Deus que ama e chama livremente, a liberdade do vocacionado, de cada um de nós que podemos dar respostas a esse Deus que nos chama. Deus é sempre visto na Sagrada Escritura como aquele que chama, aquele que vem ao encontro e que espera da nossa parte uma resposta que é em si vocacional, nessa dinâmica de amor. Deus absolutamente livre no seu chamamento. Deus que chama quem quer, como quer e quando quer. Vai buscar aqueles que estão afastados, vai buscar aqueles que não são bem vistos pela comunidade, vai chamar aqueles que Ele quer. E nós somos chamados a ajudar na pastoral vocacional todos os jovens a descobrirem o chamado que Deus lhes faz. É importante perceber que esse chamado se dá sempre com base na liberdade. Por isso faz parte também da nossa identidade essa centralidade da liberdade humana, a liberdade da vontade divina e da liberdade da vontade humana. O chamado de Deus acontece sempre pela mediação comunitária. Deus nos chama a fazer parte de um povo, de uma comunidade. E nesse povo nós vamos descobrindo a nossa missão. É interessante perceber aqui que é fundamental trabalhar a nossa vivência comunitária. As vocações nascem na igreja, crescem na igreja e são sustentadas na igreja.
É na paróquia que nós vamos descobrindo a nossa missão, o nosso lugar na comunidade. Na paróquia, normalmente, é o lugar onde nasce a vocação e a capacidade de escutar o chamado que Deus nos faz. Por quê? Porque é na paróquia que se desenvolve os itinerários de fé. E à medida que eu vou vivendo a minha relação com Jesus Cristo, à medida que eu vou praticando a minha fé, essa intimidade com o Senhor, eu vou descobrindo o projeto dele para a minha vida. E assim, na paróquia se encaixa a missão da pastoral vocacional. A principal metodologia foi dada pelo próprio Cristo. Pedir ao Senhor da messe que envie operários para a sua messe. A primeira missão, e faz parte da nossa identidade de pastoral vocacional, é a intercessão. É rogar ao Senhor da messe. É implorar ao nosso Deus o envio de operários e operárias para a sua messe, para a igreja do Senhor. E assim nós devemos formar grupos de intercessores que trabalhem sempre nas paróquias, convidando o povo de Deus a interceder nesse sentido. A missão da pastoral vocacional é ser instrumento de Deus para chamar. É provocar todos a se perguntarem diante de Deus qual é a missão que Ele tem para cada um de nós. E assim nós vamos entendendo nessa dinâmica da relação com Jesus Cristo, que muitas vezes o Senhor nos dá perguntas e muitas vezes o Senhor nos dá respostas. E nesse diálogo com esse amigo, o nosso Senhor e Salvador, o nosso Redentor Jesus Cristo, nós vamos dando passos vocacionais. O que é importante ter aqui é a convicção de que toda paróquia deve ser uma comunidade vocacional. Toda paróquia, o povo de Deus, deve ter a convicção de que o caminho da fé cristã é sempre uma contínua busca da vontade de Deus para mim, para minha pessoa. É um caminho de vocação. À medida que eu vou aumentando a minha experiência com Jesus Cristo, eu vou buscando o plano dele para a minha vida. E assim todo o nosso caminho, todo o caminho da fé cristã se dá nessa busca contínua do plano de Deus, esse plano de salvação para cada um de nós. Por isso nós podemos dizer que a pastoral vocacional é a pastoral de todas as vocações e a vocação de toda pastoral. Pastoral de todas as vocações por quê? Porque não é só uma pastoral restrita àqueles jovens que querem entrar no seminário, não. A vocação laical, a vocação matrimonial, a vocação religiosa, a vocação sacerdotal, a vocação à vida consagrada. Todas as vocações se encaixam dentro da pastoral vocacional. Mas também a pastoral vocacional é a vocação de todas as pastorais. Todas as pastorais, todas, devem levar a pessoa a buscar o plano de Deus para a sua vida. E assim, toda pastoral deve aproximar-nos de Jesus Cristo. E ao aproximar-nos de Jesus Cristo, aproxima-se um caminho de discernimento vocacional, de discernimento da vontade de Deus. Então, o animador vocacional, ou seja, você que é convidado a ser membro da pastoral vocacional, é alguém que tem maturidade na fé, é alguém que já descobriu-se amado e chamado por Deus, que encontrou o seu lugar na igreja, o seu caminho, o sentido da sua vida. E agora você, na pastoral vocacional, vai ajudar outros jovens a terem esse discernimento. Vai anunciar às crianças, aos adultos, a todos, que Deus nos chama continuamente, nos chama a sermos dele e a exercermos uma grande missão, a cumprirmos o projeto vocacional que o Senhor tem para nós. A nossa missão se dá na paróquia, a pastoral vocacional, e nas dioceses, onde as comissões diocesanas fazem os encontros de discernimento vocacional. Em todo o itinerário, no despertar, no discernir, no cultivar, no acompanhar, é sempre um povo consciente de que foi chamado e que agora se torna instrumento de Deus, canal da graça para chamar as outras pessoas. Quando uma comunidade vai crescendo na fé, ela vai se tornando naturalmente uma comunidade vocacional, que tem consciência de que recebeu o dom, a vida, a fé, e agora comunica esse dom. E a fé como algo que nos compromete, como algo que quer provocar uma saída dentro de nós,
uma saída vocacional, como vemos em todos os exemplos dos textos bíblicos vocacionais que vão ser trabalhados nas próximas formações. A vocação é um componente natural da vida humana. Deixar-se chamar é um sinal de maturidade e de liberdade. E assim nós somos convidados a convidar os outros a fazerem essa experiência, a se colocarem diante do Senhor com fé e a se questionarem diante do projeto que Deus tem para cada um. Por isso, você, chamado a ser um animador vocacional, deve ser sempre um formador, alguém que quer ajudar os outros no seu processo de educação da fé. Formar para quê? A pastoral vocacional, em primeiro lugar, deve formar para a disponibilidade para escutarmos a voz do Senhor, a coragem de assumirmos responsabilidades diante dos outros, a capacidade de encontrarmos alguém que vai nos ajudar, vai nos acompanhar vocacionalmente, e também formar para esse diálogo permanente, essa capacidade de falar e de escutar a voz do Senhor. Nos processos de educação da pastoral vocacional, nós devemos ajudar o jovem a trazer à luz a sua verdade, a tomar consciência de quem ele é, um dom de Deus, a se conhecer, a conhecer seus medos, suas resistências, suas fragilidades, suas dependências, e a se formar. Formar como? A pastoral vocacional é convidada a propor um ideal de vida, alguém que vai dar sentido às nossas vidas, que vai tornar a nossa vida digna de ser vivida. Esse alguém é Jesus Cristo. Assim, nós devemos ser também sempre propositivos. Nós devemos provocar os jovens, propor a eles um ideal de santidade, um ideal de resposta a Deus, ao que se concretizam na nossa vida e que nós queremos que concretize também na vida dos nossos irmãos. É triste encontrar aqueles que não acreditam no tesouro que possuem. Nós que encontramos a nossa vocação, que temos consciência de que somos amados e chamados por Deus, somos felizes por isso, encontramos um tesouro interior. E agora queremos anunciar para os outros que também eles podem encontrar esse tesouro, o tesouro da sua vocação, do seu discernimento. E por isso é fundamental sermos coerentes. E assim, se nós somos coerentes, se encontramos a nossa resposta, se somos felizes nesse chamado, nós vamos anunciar com o próprio testemunho o Evangelho da vocação, a certeza de que vale a pena ser de Deus, vale a pena doar a vida para Deus. E assim, nós vamos vendo que a vocação nos dá alegria, nos enche de sentido a nossa vida. E por isso, nós devemos ajudar os jovens, muitos hoje inseguros, muitos que passam pelas nossas comunidades e nunca foram capazes de se colocar humildemente na presença do Senhor e questionar-lhes qual é o propósito de sua vida, de sua existência. Assim, vamos entendendo, já que toda a comunidade deve ser vocacional, que à medida que a fé vai sendo recebida, pregada, personalizada, combatida, estudada, partilhada, anunciada, essa fé vai se concretizando em uma decisão, a decisão de seguir Jesus Cristo. E nessa decisão de seguir Jesus Cristo vai sendo o caminho do discernimento vocacional. Uma paróquia é vocacional e a pastoral vocacional deve trabalhar nesse sentido para que as paróquias sejam vocacionais quando ela coloca sempre o seu povo a se questionarem, a buscar-se sempre o caminho de Deus. Numa cultura de indecisão em que nós estamos, com múltiplas possibilidades e múltiplos barulhos, nós somos chamados a fazer com que a fé seja traduzida por um caminho prático, concreto, na vida de cada jovem. Tantos jovens que passam pelas nossas paróquias, pelos nossos grupos de jovens, pela nossa catequese, e ainda têm medo de ouvir o Senhor, ou não aprenderam a ouvir o Senhor. E assim, na paróquia, a pastoral vocacional deve ser essa estrutura de articulação, de integração com todas as outras instâncias de evangelização, para que ajude o jovem, forme esse jovem para a capacidade de ouvir a voz do Senhor, conversar com o Senhor. Por isso está na essência da nossa pastoral a adoração ao Santíssimo Sacramento,
o silêncio sagrado, a meditação da palavra de Deus, a devoção mariana, e esses que são oportunidades de crescimento interior, de capacidade de ouvir o Senhor. E assim, meus amados irmãos, na paróquia, todos os itinerários de fé são itinerários de discernimento vocacional. O primeiro deles, é claro, é a liturgia, a oração comunitária. E por isso devemos nos questionar como a pastoral vocacional pode, nos momentos de liturgia, de oração comunitária, anunciar o evangelho da vocação. E aqui, tantas expressões, especialmente no mês vocacional, onde nos aproximamos ainda mais das estruturas de pastoral da liturgia, de todas as instâncias de evangelização da nossa paróquia, e ali, na Assembleia Litúrgica, na comunidade dos filhos de Deus, que se voltam e voltam o coração para o Pai, nós somos convidados a propor o evangelho da vocação. Também da experiência comunitária dos irmãos, na fraternidade, no exercício da caridade, no testemunho cotidiano da nossa vivência vocacional. Nessas experiências de fé, nesses itinerários de fé de cada paróquia, há aqui um eixo que deve unir todos. A experiência vocacional, a relação com Jesus Cristo, a busca contínua da vontade de Deus. E por isso, enxergando a nossa vida cristã como uma dinâmica de resposta, de questionamento, de essa síntese com Cristo que entra na minha vida e não deixa as coisas conforme só a minha vontade, mas Ele toma a iniciativa, vai se desenvolvendo a nossa vocação. Todos os itinerários paroquiais, na liturgia, na comunhão, na fraternidade, no testemunho, na experiência da caridade, todos esses devem ser impregnados de conteúdo vocacional. E por isso, o que a pastoral vocacional deve fazer? Impregnar o anúncio vocacional em toda a pastoral ordinária, em todas as pastorais. Na catequese, falar de vocação. No grupo de jovens, falar de vocação. Na pastoral da liturgia, falar de vocação. E trabalhar junto com cada uma dessas estruturas. Assim, uma pastoral vocacional vai cumprir a sua missão quando ela for a semente de transformação das nossas paróquias. E uma paróquia vocacional vai ser uma paróquia onde o anúncio da fé é sempre unido à proposta vocacional. É dirigido a todos, em todas as fases da vida. É aberta a todas as vocações e revela em cada ação pastoral, em cada momento da vida paroquial, que Deus nos chama e que nós podemos responder a Ele. É uma paróquia que se torna uma verdadeira escola, um lugar que chama, onde se faz a experiência de ser chamado para toda a vida. É sempre um sujeito provocante, questionador. É alguém que está sempre nos perguntando se nós estamos cumprindo o projeto da nossa vida. É alguém que nos faz sempre o anúncio do Evangelho e nos convida a anunciar sempre esse Evangelho. É onde se reza por todos os chamados, é onde essa comunidade é integrada por pessoas que têm consciência de que fazem parte de uma assembleia dos chamados por Deus, que tem posse do dom que Deus lhes deu e agora vai comunicar, vai anunciar, vai ajudar os outros a encontrar esse dom. A pastoral vocacional deve trabalhar também com todos os itinerários vocacionais, em todas as etapas, como o padre falou: acompanhamento, discernimento, o cultivo das vocações. Em todas as etapas tem algo a ser trabalhado por nós. Nós devemos formar esses jovens ensinando eles a ler na sua própria história e a perceber nessa história as pegadas de Deus, a ser capazes de enxergar a presença de Deus e de ouvir a voz do Senhor. Esse é o discernimento vocacional, descobrir a vontade de Deus, e é nessa missão que o Senhor nos chama a trabalhar. Por isso nós devemos, claro, acompanhar cada jovem, e aqui faz parte da identidade da pastoral vocacional essa individualidade, esse acompanhamento pessoal, como no Evangelho nós vemos tantas vezes Jesus, né? É esta pessoa, é esta vida, é este dom que precisa ser trabalhado. E aqui a direção espiritual, o sacramento da reconciliação, a ajuda para que eles elaborem um projeto de vida, tudo isso faz parte da nossa pastoral vocacional. Por fim,
né, cabe ressaltar exatamente essa missão nossa, o que é centro da nossa pastoral vocacional: ajudar os jovens a ouvir o Senhor. E aqui, a adoração eucarística, o silêncio, a meditação da palavra de Deus, tudo isso que vai fazer com que nós tenhamos cada vez mais a certeza de que fomos chamados e que valeu a pena dar um sim a Jesus Cristo. E agora vamos dizer isso aos outros, aos nossos irmãos na fé. Vale a pena ouvir a palavra de Deus. E assim, a pastoral vocacional, quando lança esse evangelho da vocação, propaga isso em todas as instâncias paroquiais, naturalmente as vocações vão surgindo. Uma paróquia que tem vocacionados é uma paróquia viva, uma paróquia que fez entender todo o seu povo, de que a nossa fé é sempre uma caminhada, é sempre um caminho, é uma peregrinação nessa terra. E a cada dia nós vamos respondendo ao Senhor com o nosso coração e com o nosso viver. Desejo que vocês sejam felizes, que possam cumprir bem essa missão que é tão linda. Nós testemunhamos que vale a pena ser de Deus, que vale a pena ouvir o Senhor. E agora queremos dizer isso ao mundo: vale a pena ouvir o Senhor, vale a pena responder sim à vocação. Que Deus nos ajude e a partir disso nós possamos servir e amá-lo de forma melhor a cada dia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.